I was doing just fine. Eu estava indo muito bem, até eu ouvir aquelas lágrimas nos olhos dos jovens cantando nesse coro. E essas lágrimas são um sermão mais eloquente do que qualquer um pode dar. Looking up from water's edge, À margem do rio, olhando além de uma multidão ávida para ser batizada por ele, John called the Baptist João Batista viu saw in the à distância e o seu primo, Jesus of Nazareth Jesus de Nazaré, striding resolutely toward caminhando resoluto em direção a ele, make a request a fim de fazer um pedido semelhante. reverently but audible enough De modo reverente, mas audível o suficiente para as pessoas à sua volta ouvissem, admiration. João exclamou admiração que ainda nos inspira 2000 anos depois. Behold the Lamb. Eis aqui o Cordeiro de Deus. It's instructive that this long prophesied forerunner to É esclarecedor o fato de que esse precursor, há tanto profetizado, não o chamou de Jeová, de Salvador, even the Son of God ou de Redentor, ou até mesmo de o Filho de Deus, todos os quais eram títulos apropriados. Não. chose João escolheu o mais antigo e talvez o mais reconhecido símbolo his tradition of na tradição religiosa de seu povo. he used the figure of Ele usou a figura de um cordeiro sacrificial, an atonement oferecido em expiação and sorrows pelos pecados e pelas tristezas de um mundo decaído e de todas as pessoas decaídas que nele habitam. recalling just a little. Permitam lembrá-los um pouco dessa história. After expulsion from the Garden of Eden, Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se depararam com um futuro devastador. opened the door to mortality Por terem aberto a porta da mortalidade e da vida temporal para nós, eles haviam fechado a porta da imortalidade e da vida eterna para si próprios. due to a transgression they had Devido a uma transgressão que haviam conscientemente escolhido cometer em nosso benefício, physical eles agora se depararam com a morte física e com o afastamento espiritual, separation a separação da presença de Deus forever. para sempre. What were they to do? O que eles deveriam fazer? There be a way out of this? Haveria uma saída para esse infortúnio? We're not certain. Just Não temos certeza do quanto eles foram autorizados a se lembrar da instrução que they received, receberam enquanto estavam no jardim do but they did Éden. remember Mas eles certamente se lembravam que deveriam regularmente oferecer como sacrifício a Deus um cordeiro puro e imaculado, first male. o primogênito macho nascido de seu rebanho. Later, an angel came to explain Posteriormente, um anjo apareceu para explicar que esse sacrifício era um protótipo, uma prefiguração offering that would be da oferta que seria feita em favor deles pelo Salvador do mundo que estava por vir. this thing is a similitude of the Isso é a sacrifice semelhança of do the sacrifício do unigênito do Pai, disse o anjo. Wherefore, thou shalt Portanto, arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. fortunately Felizmente, existe uma saída, a way out. uma maneira de receber a exaltação. In the premortal councils of heaven, Nos conselhos pré-mortais dos céus, Deus havia prometido a Adão e Eva e a todos nós help would come from que ele receberia a ajuda de seu puro, imaculado, Filho primogênito, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, as the apostle conforme descreveria posteriormente o apóstolo João. by offering their own little symbol Ao oferecerem seus próprios cordeirinhos simbólicos na mortalidade, and his posterity Adão e sua posteridade estavam expressando sua compreensão e dependência the atoning do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o ungido. later the wilderness tabernacle would become the setting for this Posteriormente, o ordinance. tabernáculo do deserto se tornaria o cenário para essa ordenança, e após isso, o templo que Salomão construiria. Unfortunately, as a symbol of genuine Infelizmente, como símbolo de arrependimento genuíno e arrependimento fiel, essa oferta ritualística de cordeiros sem máculas como símbolo de genuíno arrependimento de uma vida repleta de fé não teria um bom resultado, conforme indicado em boa parte do Velho Testamento. A determinação moral que deveria ser associada a esses sacrifícios, por vezes, não durava tempo suficiente para que o sangue derramado secasse sobre as pedras. it didn't last long
De qualquer modo, não durou tempo suficiente para impedir um fratricídio, com Caim matando seu irmão Abel na primeira geração. Com tais desafios e dificuldades acontecendo por séculos, não é de se admirar que os anjos do céu tenham cantado com júbilo quando finalmente Jesus nasceu. O próprio Messias há muito prometido. Então, após seu breve ministério mortal, a ovelha mais pura de todas as Páscoas preparou seus discípulos para a sua morte ao instituir o sacramento da ceia do Senhor, uma forma mais pessoal da ordenança que havia sido instituída fora do Éden. Ainda haveria uma oferta, ainda envolveria um sacrifício. Mas seria como um simbolismo muito mais profundo, muito mais introspectivo e pessoal do que o derramamento de sangue de um cordeiro primogênito. Aos nefitas, após sua ressurreição, o Salvador disse: "E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Oferecer-me-eis, como sacrifício, um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que a mim vier com o coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Portanto, arrependei-vos e salvai-vos." Meus queridos irmãos e irmãs, com a fascinante e nova ênfase em um aprendizado intensificado do Evangelho no lar, é vital que nos lembremos de que ainda somos ordenados a irmos à casa de oração e oferecemos nossos sacramentos em seu dia santificado. Além de reservar tempo para que haja mais ensino do Evangelho no lar, nosso serviço dominical reformulado serve também para reduzir a complexidade da programação da reunião, de modo que o sacramento da ceia do Senhor seja apropriadamente enfatizado como ponto central, reconhecido e sagrado de nossa experiência semanal de adoração. Devemos nos lembrar da forma mais pessoal possível que Cristo morreu em decorrência de um coração quebrantado, por carregar completamente sozinho em seus ombros os pecados e as tristezas de toda a família humana. Uma vez que nós contribuímos para esse inevitável fardo, tal momento é digno de respeito. Assim, somos incentivados a chegar cedo e reverentemente às reuniões, vestidos de modo apropriado para participarmos de uma ordenança sagrada. A ordenança sagrada. A expressão melhores roupas de domingo perdeu um pouco de seu significado em nossa época. Em consideração a ele, em cuja presença comparecemos, devemos restaurar a tradição de asseio e de vestimenta adequada quando e onde pudermos. Quanto à pontualidade, um atraso sempre será carinhosamente permitido. As abençoadas mães que com filhos, lanches e bolsas penduradas em maravilhosa desordem, ainda assim conseguiram chegar. Além disso, haverá outras pessoas que, numa manhã de domingo, inevitavelmente encontrarão seu boi dentro do poço. No entanto, a esse último grupo dizemos que um atraso ocasional é compreensível. Mas se o boi cai no poço todos os domingos, recomendamos com veemência que essas pessoas ou vendam o boi ou encham o poço. De modo semelhante, fazemos um apelo apostólico pela redução da barulheira no santuário de nossos edifícios. Adoramos conversar e devemos fazê-lo. Nós realmente conversamos muito, é uma das alegrias da frequência à igreja. Mas isso não deve ser feito em um espaço dedicado especificamente para adoração. Temo que os visitantes que não são de nossa fé fiquem chocados, porque às vezes pode ser uma reverência ruidosa
em um ambiente que deveria ser caracterizado pela oração, pela reverência, hinos e pela paz. Talvez até o céu fique um pouco chocado também. Será benéfico para o espírito de nossas reuniões casamentais se os líderes que presidem estiverem ao púlpito bem antes de elas começarem, ouvindo o prelúdio e de forma reverente, dando exemplo para que todos o sigam. Se há falatório no púlpito, não devemos nos surpreender se houver falatório na congregação. Parabenizamos os membros do bispado que eliminaram os anúncios que nos desviavam do espírito de nossa adoração. Eu, por exemplo, não consigo imaginar um sacerdote da antiguidade tal como Zacarias, em um templo do Senhor, prestes a participar do único e singular privilégio sacerdotal que receberia em toda a sua vida. Simplesmente não consigo imaginá-lo fazendo uma pausa à frente do altar para nos lembrar de que faltam apenas 6 semanas para o campeonato de futebol e que as inscrições se encerrarão em breve. Irmãos e irmãs, essa hora ordenada por Deus é a hora mais sagrada de nossa semana. Por mandamento, reunimos-nos para a ordenança mais realizada da igreja em todo o mundo. É realizada em memória daquele que perguntou se o cálice que ele estava prestes a tomar podia ser passado, apenas para encontrar forças para seguir em frente, pois ele sabia que, para o nosso bem, o cálice não poderia ser passado. Será útil lembrar que um símbolo daquele cálice vem lentamente em nossa direção, fileira por fileira, nas mãos dos rapazes de 11 ou 12 anos. Quando se aproxima a hora sagrada de apresentarmos nossa dádiva sacrificial ao Senhor, temos nossos próprios pecados e desafios para solucionar. É por isso que nós estamos ali. Mas podemos ter mais sucesso em tal contribuição, em tal contrição, se tivermos em nossa mente os outros corações quebrantados e espíritos entristecidos que nos cercam. Sentados não muito distantes, estão algumas pessoas que choraram, de modo visível ou internamente, durante todo o hino sacramental e durante a oração dos sacerdotes. Será que deveríamos silenciosamente identificá-los e oferecer nossa parcela de consolo e nosso ínfimo cálice de compaixão por eles? Ou pelo menos pelos que choram e que têm dificuldades, que não estão presentes na reunião, e a não ser que por algum ato de redenção de nossa parte aconteça, talvez não estarão presentes na próxima semana. E por nossos irmãos e irmãs que não são membros da igreja, mas que são nossos irmãos e irmãs. Não há atalhos quanto ao sofrimento nesse mundo, dentro ou fora da igreja. Então, a despeito da direção em que olharem, encontrarão alguém cujas dores parecem muito mais pesadas para serem suportadas e cujos pesares parecem não ter fim. Uma maneira de recordá-lo sempre seria nos unindo ao grande médico em sua infinita tarefa de aliviar o fardo dos que estão sobrecarregados e a dor dos que estão desamparados. Queridos amigos, a nos unirmos todas as semanas mundo afora do que espero seja um crescente reconhecimento sagrado da majestosa dádiva expiatória de Cristo a toda a humanidade, que levemos ao altar sacramental mais retidão na vida, mais lágrimas para o sofrimento dele e mais tristeza ao pecarmos. Portanto, ao refletirmos, orarmos e renovarmos nossos convênios,
Que absorvamos desse sagrado momento mais calma em pesares more praise. e mais prontidão para amar. For such patience, Por tal calma e alívio, for such holy, por santidade e esperança, I pray oro for all of you. por todos nós, In the name of him, em nome dele, broke the precious bread que partiu o precioso pão do perdão and poured the holy wine, e derramou o sagrado vinho da redenção. even Jesus Christ, Sim, Jesus Cristo, o grande e misericordioso e santo Cordeiro de Deus. Amém.